Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em algo fascinante que apareceu bem aqui na nossa vizinhança cósmica. Oi, sempre tem coisa nova acontecendo lá fora, né? Pois é, e dessa vez não é exatamente uma lua nova, mas algo muito parecido e bem intrigante, uma quase-lua. As quase-luas, um fenômeno muito interessante da dinâmica orbital. Exato. Acabamos de identificar uma nova companheira temporária para a Terra, chamada 2025 PN7. Isso bem recente a descoberta. E ela é especial, né? Parece que é a menor e a mais recente adição a um grupo bem seleto desses objetos. Exatamente, a menorzinha mesmo. Então, vamos explorar o que é essa quase-lua, como ela é diferente de outros objetos que ficam por aqui, quanto tempo essa dança cósmica vai durar. E por que é tão importante achar esses pequenos viajantes, né? Isso é crucial. Com certeza. Ok, vamos lá então. Então, começando pelo básico. O que a gente já sabe sobre essa 2025 PN7? A descoberta foi agora mesmo, né? Isso, super recente. Foi detectada em agosto de 2025, lá pelo Pan-STARRS no Havaí. Ah, o Pan-STARRS sempre achando coisas novas. Pois é. E a confirmação mesmo, o bater o martelo na órbita, veio agora em setembro. E quando a gente fala que é pequena, Quão pequena? é pequena mesmo, coisa de 19 metros de diâmetro. Tipo o tamanho de um ônibus articulado, mais ou menos. Nossa, 19 metros no espaço é quase nada. Exato. E, além disso, é muito, muito tênue. O brilho dela é baixíssimo. Ah, por isso demorou tanto pra gente ver. Provavelmente. Já dá uma pista, né? Certo, 19 metros, super tênue, mas o termo-chave aqui é quase lua. O que isso quer dizer na prática? Ela orbita a Terra como a nossa lua ou não? Então, aí que tá a bate interessante e um pouco complexa. Uma quase-lua, ou quase-satélite, ela não orbita a Terra diretamente, sabe? Não tá presa pela nossa gravidade como a Lua. Ah, não! Não. Na verdade, tanto a Terra quanto a 2025 PN7 orbitam o Sol. O ponto é que a órbita dessa 2025 PN7 está numa coisa que a gente chama de ressonância orbital 1 para 1 com a Terra. Ressonância 1 para 1. O que isso significa? Significa que ela leva exatamente o mesmo tempo que a Terra para dar uma volta completa ao redor do Sol. 1 ano. Ah, entendi. É por isso que parece que ela está sempre por perto, porque o ano dela é igual ao nosso. Exatamente. Por causa dessa sincronia, ela acaba ficando relativamente próxima da Terra durante toda a nossa viagem anual em volta do Sol. Que doido! Então, quando a gente olha daqui, parece que ela está circulando a gente? Pois é. Mas é tipo uma ilusão de ótica cósmica. Quem manda na dança dos dois é o Sol. Pensa assim, tipo dois corredores em pistas vizinhas, correndo exatamente na mesma velocidade. Eles ficam lado a lado, né? Mesmo sem estarem ligados um ao outro. A ressonância é isso, manter esse ritmo perfeito. Entendi. Essa analogia da pista foi ótima. Faz sentido. Isso é bem diferente da tal mini-lua, então. Lembre que a gente falou aqui do 2024 PT5 no ano passado? Ele sim foi chamado de mini-lua, né? Sim, sim, ótima lembrança. E a diferença é fundamental, vale a pena reforçar. As mini-luas são asteroides que são capturados mesmo, temporariamente pela gravidade da Terra. Ah, então elas orbitam a Terra de verdade por um tempo? Exatamente. Elas ficam presas aqui no nosso poço gravitacional e passam a orbitar o nosso planeta diretamente. Geralmente por alguns meses, talvez alguns anos, e depois escapam de volta para uma órbita ao redor do Sol. Como o 2024 PT5, que ficou uns 2 meses, né? E isso foram uns 53 dias em 2024, um exemplo clássico. Já as quase-luas, como a 2025 PN7, elas nunca são capturadas de verdade pela Terra. Elas seguem na órbita solar delas. Que por acaso está sincronizada com a nossa. Perfeito. É uma relação mais distante, digamos assim. Embora pareça próxima por causa da sincronia. Entendi. Uma é visita temporária que entra em casa, a outra é vizinha com rotina sincronizada, mas cada uma na sua casa. Boa. E essa 2025 PN7, nossa vizinha sincronizada, ela acabou de chegar nessa órbita ou já estava por aqui faz tempo? E aí vem a parte que para mim é uma das mais incríveis. Os cálculos da órbita, que funcionam meio como uma máquina do tempo matemática, né? Eles indicam que a 2025 PN7 já está nessa configuração de quase lua há uns 60 anos. 60?
60 anos. Pois é, e não para por aí. A previsão para o futuro é que ela continue assim por mais uns 60 anos. Caramba! Ou seja, no total dá um período de mais ou menos 128 anos como nossa companheira sincronizada, antes que as coisas mudem e ela siga outro caminho. 60 anos? Peraí, como assim? 60 anos dançando essa valsa cósmica aqui do lado? E a gente só viu agora? Com tanto telescópio varrendo o céu? Como pode? Mesmo sendo pequena, parece, sei lá, quase um descuido nosso, não? É uma pergunta excelente e a resposta está numa combinação de fatores que tornam achar esse objeto um desafio e tanto. Primeiro, o tamanho, né? 19 metros é muito pequeno em escala cósmica. Sim, já falamos disso. Segundo, o brilho. A magnitude dela é 26. Para ter uma ideia, o limite do olho humano num céu perfeito é magnitude 6. Cada número a mais é exponencialmente menos brilhante. Magnitude 26 está no limite do que os supertelescópios conseguem pegar, e só em condições ideais. Nossa, é muito tênue mesmo. Demais. E terceiro, tem as janelas de observação. Mesmo quando ela está do nosso lado do Sol, a posição dela no céu, como o Sol ilumina ela, pode ser que ela fique invisível para nós ou visível só por períodos curtos e em momentos ruins para observar. Entendi. Posição desfavorável, né? Exato. Então junta tudo. Minúscula, super tênue e difícil de pegar no flagra. Aí o fato de ter ficado 60 anos escondida não só faz sentido como era quase esperado. Não é descuido, é mais como procurar uma agulha muito escura num palheiro cósmico enorme e também escuro. Ok, explicado. Realmente uma tarefa difícil. Mas aí fica mais interessante ainda, se foi tão complicado achar essa, quantas mais não devem existir por aí? Ela é a única desse tipo perto da Terra? Não, com certeza não é a única. Ela entrou para um clube bem exclusivo, mas que está crescendo, de quase satélites da Terra. A gente já conhece alguns outros. Quais? Tem a Cárdia, o famoso Kamo-Leva. Kamo-Leva, esse nome eu lembro. Pois é. E tem outros também. 2006 FV35, 2013 LX28, 2014 OL339, 2023 FW13, contando com a 2025 PN7, acho que agora são uns 7 objetos conhecidos nessa configuração de quase-lua. 7? Nossa, já é um grupinho. Sim. E cada um com sua órbita um pouquinho diferente, seu tempo de vizinhança e talvez origens diferentes também. Falando em origem, Kamo-Leva, você disse que é famoso. Lembro de ter lido algo sobre ele talvez ser um pedaço da Lua. É isso mesmo? Gente como quase-lua há séculos, não só décadas. Sério? E a análise da luz que ele reflete, a cor dele, digamos assim, sugere que a composição é bem parecida com a das rochas da nossa Lua. Sério? Sim, isso levou a essa hipótese super intrigante. Ele poderia ser um fragmento da própria Lua, arrancado por algum impacto de asteroide lá atrás e que acabou se ajeitando nessa órbita de quase satélite. Que demais! Um pedaço da Lua virou nosso vizinho sincronizado. A ideia é tão forte que a China está mandando uma missão para lá. A Tianwen-2. Uma missão para Kamo-Leva? Sim, o objetivo é coletar amostras em 2027 e trazer de volta para a Terra. Seria a primeira vez que a gente teria material de uma quase-lua para analisar em laboratório. Imagina. Nossa, isso seria incrível. Confirmar se é mesmo lunar. E a nossa novata, a 2025 PN7, será que ela também pode ser um desses pedacinhos perdidos da Lua? Olha, enquanto Kamo-Leva deixa essa pulga atrás da orelha sobre a origem lunar, os dados que a gente tem até agora, para 2025 PN7, apontam para uma história diferente e talvez mais comum, na verdade. Ah, é? Qual seria? A análise preliminar da velocidade dela, as características da órbita, tudo sugere que ela provavelmente não veio da Lua. A hipótese mais provável, por enquanto, é que seja um asteroide comum vindo lá do cinturão principal. Aquele entre Marte e Júpiter. Esse mesmo. Ao longo de milhões de anos, sabe, as interações gravitacionais por ali, talvez um empurrãozinho de Júpiter ao Marte, podem ter jogado ela para o sistema solar interior. E aí ela acabou sendo capturada nessa ressonância com a Terra. Exatamente. É o caminho mais provável para a maioria desses objetos menores. Entendi. Então, uma talvez seja lunar, a outra provavelmente veio do cinturão. Isso me leva a pensar nas classificações. Esses objetos, eles pertencem a algum grupo específico de asteroides? Eu acho que já ouvi falar de um grupo Arjuna. Tem a ver? Boa pergunta.
Sim, tem a ver. As quasiluas frequentemente mostram características orbitais que lembram o grupo Arjuna. E o que define esse grupo? Os Arjunas são um tipo de objeto próximo à Terra, os NEOs, né? Eles têm órbitas muito parecidas com a da Terra. A distância média do Sol é parecida, a excentricidade, que é o quão achatada é a órbita, também é baixa como a nossa, e a inclinação em relação ao nosso plano orbital também costuma ser baixa. Então eles ficam sempre por aqui, meio que acompanhando a gente. Isso, eles tendem a ficar na nossa vizinhança orbital, sem se afastar muito. E a 2025 PN7 se encaixa bem nesse perfil geral de órbita parecida com a da Terra. Interessante. Aliás, um fato curioso, o primeiro asteroide identificado com essas características Arjuna, lá em 1991, o 1991 VG. Sim. Ele causou um rebuliço na época. A órbita era tão parecida com a da Terra, tão certinha, que teve gente especulando se não era lixo espacial antigo ou até uma sonda alienígena abandonada. Mentira! Sonda alienígena? Sério? Mas claro, hoje a gente sabe que é só um fenômeno natural da dinâmica orbital, mas mostra como essas órbitas podem ser intrigantes. Com certeza. A imaginação voa longe, né? Mas você mencionou um detalhe técnico antes, que a 2025 PN7 também é classificada como tipo Apolo. O que isso significa exatamente? Ser Arjuna e Apolo ao mesmo tempo. Exato, e essa é uma nuance importante. Embora tenha as características gerais de um Arjuna, a classificação técnica formal dela também a coloca no grupo Apolo. E por quê? O que define um Apolo? Os asteroides Apolo, por definição, têm órbitas que em algum ponto cruzam a órbita da Terra. Mas, tecnicamente, o periélio deles, o ponto mais perto do Sol, é menor que a distância da Terra ao Sol, e o semi-eixo maior da órbita deles é maior que o da Terra. Ah, então a órbita dela cruza a nossa. Isso é perigoso. Calma. É crucial entender. O fato de ser classificada como Apolo e cruzar a órbita da Terra descreve a geometria geral da órbita dela a longo prazo, ao longo de milhares, talvez milhões de anos. Não significa que ela esteja em rota de colisão agora ou que represente um perigo. Ufa! O fato dela ser uma quasi-lua agora significa que a órbita dela está sincronizada com a nossa de uma forma estável, pelo menos por enquanto, mantendo ela ao nosso lado. O termo Earth Crossing é sobre a geometria, não sobre um encontro iminente. Entendi. É a classificação da trajetória geral, não do estado atual dela. Perfeito. Mas essa dupla classificação, Arjuna, Apolo, mostra como esses objetos são complexos e podem mudar de comportamento orbital ao longo do tempo. Faz sentido. E falando em mudar, o que acontece depois desses 128 anos que ela deve ficar como quase lua? Para onde ela vai? Ela some? Se desintegra? Não, não se desintegra nem some, mas a relação orbital dela com a gente muda. Essas órbitas de quase satélites são um equilíbrio meio delicado, sabe? Instável. Não permanentemente estável, digamos assim. Ao longo do tempo, pequenas perturbações gravitacionais vão se acumulando. Puxõezinhos da Terra, da Lua, do Sol, até de Vênus e Júpiter. Tudo influencia um pouquinho. Exatamente. E com o tempo, esses puxões acumulados vão alterar a órbita da 2025 PN7 o suficiente para quebrar aquela ressonância 1 para 1 com a Terra. Ah, a sincronia acaba. Isso. Quando isso acontecer, ela deixa de ser uma quasi-lua. O mais provável é que ela migre para outro tipo de órbita próxima, mas diferente. Talvez uma órbita em ferradura. Órbita em ferradura, que nome. Não é isso. É outra dança maluca? É outra coreografia cósmica fascinante. Imagina um objeto orbitando o Sol quase na mesma distância que a Terra, mas um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar. Tá. Visto da Terra, que também está se movendo, parece que ele está se aproximando da gente por trás. Ou pela frente. Mas antes dele completar a volta e nos alcançar, ou a gente alcançar ele, a gravidade da Terra dá um empurrãozinho. Um chega pra lá gravitacional. Tipo isso. E esse empurrão faz ele mudar para uma órbita ligeiramente diferente, um pouco mais longe ou mais perto do Sol. Isso inverte a velocidade relativa dele em relação a nós, e ele começa a se afastar na direção oposta. E aí ele volta pelo outro lado. Exatamente. Ele se aproxima pelo outro lado, toma outro empurrãozinho e inverte de novo. Esse ciclo de aproxima, empurra, afasta, aproxima do outro lado, empurra, afasta.
Parece um ping-pong cósmico. Quase isso. E se você mapeasse a posição dele em relação à Terra durante esse ciclo todo, que pode levar décadas ou séculos, o caminho traçado lembra o formato de uma ferradura. A Terra fica ali no meio, no espaço vazio da ferradura. Ele nunca chega a dar a volta completa em torno da gente. Ele meio que quica na nossa gravidade antes. Que incrível! Que balé complexo acontecendo o tempo todo aqui do lado. O que nos traz de volta a pergunta: por que isso tudo importa? Além disso, é super legal e um exemplo ótimo de física orbital. Qual o valor prático de achar e estudar essas quase-luas pequenininhas, tênues e temporárias como a 2025 PN7? Essa é a questão-chave, né? O e daí e a importância é múltipla. Primeiro, como você disse, são laboratórios naturais fantásticos. A gente testa e refina a nossa compreensão da gravidade e da dinâmica orbital observando esses casos reais e complexos. Ajuda a melhorar os modelos de computador. Exato. Ver como eles entram e saem dessas ressonâncias ajuda a prever melhor a trajetória de todos os corpos no sistema solar, inclusive os potencialmente perigosos. O que nos leva ao segundo ponto: defesa planetária. Diretamente. Mapear o céu e achar tudo que está perto da Terra, não importa o tamanho, é fundamental. Mesmo a 2025 PN7 sendo inofensiva, cada descoberta assim melhora nossas técnicas de busca, ajuda a entender quantos objetos existem por aí e aumenta a chance de achar um perigoso com antecedência. Temos que conhecer nossos vizinhos cósmicos. Vigilância espacial constante. Isso. E terceiro, pensando no futuro. Exploração espacial. Esses objetos próximos, em órbitas que não exigem tanta energia para chegar, como as das quase-luas, São alvos mais fáceis. sim, são alvos atraentes. Podem ser destinos mais baratos para mandar sondas robóticas para estudar de perto. A missão chinesa para Kamoa-Lewa é um exemplo perfeito disso. E talvez até, Mineração. quem sabe um dia. Podem ter recursos interessantes, como água, que pode virar combustível para foguetes, ou metais. É uma possibilidade para um futuro talvez não tão distante. Faz todo sentido. Conhecer o ambiente, segurança, ciência e recursos potenciais. E com as novas ferramentas que estão vindo aí, como o Observatório Vera Rubin, lá no Chile, que vai varrer o céu como nunca antes, a gente pode esperar que esse clube das quase-luas fique bem mais cheio em breve, né? Ah, sem dúvida nenhuma. A expectativa da comunidade científica é enorme. O Vera Rubin e outros observatórios dessa nova geração são verdadeiras máquinas de descoberta. Eles são projetados justamente para achar objetos tênues e que se movem rápido. Vão achar muito mais coisa. Com certeza. A gente espera que eles revelem não só dezenas de outras quase-luas, como a 2025 PN7, mas também um monte de mini-luas sendo capturadas e soltas o tempo todo. E uma população enorme de asteroides pequenos que a gente nem sonha que existem. Então a 2025 PN7 é só a pontinha do iceberg? Provavelmente. Estamos prestes a ter uma visão muito mais clara e muito mais movimentada da nossa vizinhança cósmica. Vai ser emocionante. Que perspectiva! Nossa, foi uma exploração e tanto da nossa vizinhança aqui do lado. Recapitulando rapidinho, então. Demos as boas-vindas a 2025 PN7, a mais nova e menor quase-lua conhecida, orbitando o Sol em sincronia com a Terra. Isso, com seus 19 metros, que ficou escondida por 60 anos por ser tão pequena e tênue. E que deve ficar nessa dança por mais uns 60 anos. E reforçamos bem a diferença. Quase-lua orbita o Sol junto com a gente, mini-lua orbita a Terra temporariamente. Exato. E vimos por que essas descobertas são importantes, né? São testes para física, ajudam na defesa planetária e são potenciais alvos para exploração futura. Cada achado como esse ensina mais sobre a dinâmica do nosso sistema solar. E para fechar, fica aquela reflexão, né? Se um objeto tão pequeno e difícil de achar como a 2025 PN7 ficou aqui do nosso lado por 60 anos sem ser visto, quantos outros segredos, outros companheiros de viagem inesperados, talvez até maiores ou em órbitas mais bizarras, ainda estão por aí, bem aqui na nossa vizinhança, só esperando a tecnologia certa, a persistência e talvez uma pitada de sorte para serem revelados. É uma boa pergunta. Mostra que a exploração do nosso quintal cósmico está longe de acabar.
Pelo contrário, parece que tá só começando a ficar realmente interessante.